Essa versão do Tite, o malvadão do Adenor, ela é muito consistente. Galera, o que nós estamos vendo com o Flamengo do Tite é algo absurdo. O Flamengo é um candidatíssimo a ganhar coisa grande nesta temporada. O que o Flamengo faz é algo sublime, porque muita gente pode tentar menosprezar essa sequência de jogos pelo fato do Flamengo ter o elenco mais caro da América do Sul. Mas o jogo de hoje, contra um adversário que também foi impactado pelos desfalques, mostra o tamanho do feito do Flamengo. São 7 jogos desde que perdeu os jogadores para a Copa América, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 pontos em 21. Líder, melhor ataque e artilheiro do campeonato. Então, essa é uma sequência que mostra uma coisa que é fora da curva. Nação rubro-negra, um ótimo dia para todos. Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira, depois dessa grande goleada do Flamengo para cima do Atlético Mineiro e 4-2, ficou barato. As galinhas estão desesperadas até agora. Então, galera, assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal. Eu separei para vocês aqui agora 2 cortes incríveis, tanto do João Guilherme e também tanto da ESPN, onde eles analisam esse massacre do Flamengo para cima do Atlético Mineiro. E bora pro vídeo, que está sensacional! Senhoras e senhores, vocês estão conhecendo cada vez mais o malvadão do Adenor. É isso aí. O Flamengo ganhou esse apelido, né, de malvadão nos últimos anos, né? Pô, está ganhando muitos títulos, aquela coisa toda. Um apelido que pegou com a galera rubro-negra. Mas eu chamo de malvadão do Adenor. E por quê? Porque ele tem vida própria. Essa versão do malvadão é diferente das outras que encantaram, especialmente a de Jorge Jesus, em alguns momentos com Renato Gaúcho, em alguns momentos foi bem com Rogério Ceni, com Dorival Júnior ganhou títulos importantes, né? O Flamengo teve alguns momentos em que ele realmente foi malvadão. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Essa versão do Tite, o malvadão do Adenor, ela é muito consistente. Ela é a cara do Tite. O modo Tite foi ativado. As pessoas costumam dizer que o Tite é retranqueiro, que o Tite é isso, que o Tite é aquilo. O Tite tem em mãos um grande elenco, muito qualificado. Então, mesmo que ele quisesse, ele não poderia ser um técnico que só fica na defesa. Isso vai contra a cultura do clube, ao estilo do elenco. Então, o que o Tite está fazendo com maestria, na minha opinião? Ele está conseguindo dar equilíbrio a esse time do Flamengo, que muitas vezes, nos anos anteriores, era muito bom ofensivamente, mas era uma peneira defensivamente, e era um time que muitas vezes não conseguia competir. Era muito técnico, tinha muita qualidade. Em alguns jogos, com o time do Tite, isso não existe. O time dele sempre será lutador, aguerrido, competitivo. Pode não jogar bem, como já fez algumas vezes, até recentemente, mas conseguiu vitórias na base da dedicação, na base da entrega e na base de um trabalho que é espetacular. Eu tenho a impressão que chegou a hora da torcida do Flamengo, que é enorme, é gigantesca, é colossal, reconhecer o que o Tite está fazendo. Eu sei que tem muita gente ainda que torce o nariz, que faz bico, esse cara aí, mas aos poucos ele está mostrando
o seu modo, o modo Tite, e está formando o malvadão do Adenor, que é um time, e aí para mim é o ponto mais extraordinário do trabalho do Tite. É o que está alavancando o trabalho do Tite. O Flamengo sempre teve times com muitos jogadores convocados. Rogério Ceni foi uma vítima disso. E muitos outros treinadores sofreram porque o Flamengo sempre tinha muitos jogadores convocados e não conseguia manter o nível de atuação. Galera, o que nós estamos vendo com o Flamengo do Tite é algo absurdo. O Flamengo hoje não contava com Igor Jesus e Cebolinha. Cebolinha era titular do Flamengo, agora não sei mais se é, mas acho que é. E os caras que estão na seleção uruguaia. Simplesmente De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela. O Flamengo hoje, ele se deu ao luxo de poupar o melhor atacante brasileiro da atualidade, Pedro. Não é o Pedro? Quem é? É o Pedro, o melhor atacante brasileiro da atualidade. Ele foi poupado. Ele ficou no banco de reservas. Entrou um rapaz que veio do Nova Iguaçu, que ainda visivelmente está assustado pelo fato de jogar no Flamengo, embora ele tenha sido revelado pelo Corinthians, mas ele está um pouco assustado. E mesmo assim, dentro das suas condições, ele colaborou. Ele fez gol. O segundo gol do Flamengo foi marcado pelo Carlinhos. Então, isso aí é algo que tem que ser ressaltado. Ah, o elenco do Flamengo é muito bom, mas em outras vezes também já era muito bom, e quando os jogadores saíram e se machucaram, o time despencou de produção. E com o Tite, isso não acontece. Isso é extraordinário, minha gente. E eu vi outro dia uma entrevista do Vinha, após a vitória da seleção uruguaia no último jogo na Copa América, e o Vinha falando, pô, a gente está aqui acompanhando os jogos do Flamengo e está vendo que o pessoal lá está brilhando, está deixando o time na liderança, o time está correndo, o time está muito bem, parabéns para o grupo. Os caras já ficam de olho, porque o recado que está sendo passado com esta campanha do Flamengo é algo muito sério para dentro do vestiário. Claro que o Arrascaeta, o De La Cruz, são jogadores titulares do Flamengo, com muita qualidade. Mas eles estão vendo o seguinte, pô, o time está indo bem sem a gente, hein? Está se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro. Porra, meteu 4-2 no Atlético dentro de Belo Horizonte e poderia ter sido mais. O Atlético foi ajudado pela arbitragem porque o pênalti no Pulgar aconteceu da mesma maneira que aconteceu o pênalti do Alan no Vargas. Lances muito parecidos. Tem essa situação de tocou primeiro na bola e depois no jogador. Mas aconteceu a falta dentro da área. É pênalti. Foi pênalti do Alan no Pulgar e foi pênalti do Alan no Vargas e foi pênalti no Pulgar dentro da área. Lances muito parecidos e que não foi marcado. O Flamengo poderia ter vencido demais o Atlético Mineiro. Perdeu gols. Tem um lance que a torcida está discutindo também, de um pênalti no Pedro, que ele deu um chapéu ali na área. Eu confesso que esse aí eu não achei. Mas o lance do Vargas e o lance do Pulgar, eles são muito parecidos. Então, se um pênalti foi marcado para o Atlético, o outro lance também teria que ser marcado para o Flamengo. E o Flamengo poderia ter vencido demais o Atlético Mineiro. Então, galera, o Galo, que está muito mal, que eu achava que era um time que ia brigar pelo título brasileiro, junto com o Flamengo, com o Palmeiras, o Atlético tem que agradecer
aos céus, agradecer aos santos, a quem tem devoção, porque o Atlético poderia ter perdido demais. O Flamengo perdeu algumas oportunidades. Então, lembrando aqui o chapéu que o Pulgar deu, que ele isolou a bola, um lance do Carlinhos, que ele no segundo tempo, no primeiro tempo, né, ele foi chapar na área e acabou furando. Foi uma atuação incrível do Flamengo, dominante, né? O Atlético, no início do jogo, até 1-0, teve a bola, mas o Flamengo do Tite, o malvadão do Adenor, tem essa característica também. Ele dá a bola para o adversário. Não é um time que fica muito com a bola, mas ele marca, ele fecha os espaços e cria dificuldades para o adversário entrar. E quando perde a bola, ele sai no toque, na qualidade dos seus jogadores e de maneira variada, muitas vezes de maneira cadenciada, muitas vezes de maneira rápida, explorando os jogadores que tem. Então, o Flamengo do Tite, que venceu o Campeonato Carioca de maneira invicta, é um título que tem que ser registrado, mas os principais títulos da temporada vão ser disputados agora no segundo semestre e não há a menor dúvida. O Flamengo é um candidatíssimo a ganhar coisa grande nesta temporada. De escalação, alguns principais que os times não tiram, chega uma hora que a chance de lesão do jogador é enorme. Então, assim, o resultado é magnífico diante de um Galo que tem problemas. A gente vai falar muito do Galo também, que é o desajuste do Galo em função de, por exemplo, incrível, né? A saída do Arana mexe no Scarpa, no posicionamento do Scarpa. Totalmente. Mexe no jogo do Scarpa Galo muito mal de e novo. na ideia do Milito que funcionava. O Galo não conseguiu se resolver como o Flamengo resolveu essa parada durante a Copa América. Não vamos falar muito disso hoje, mas é uma bela rodada do Brasileirão. Bela rodada. Agora, Breiler, em cima desse trabalho nesse período, né, de Copa América aí no Flamengo, então aí nós temos, claro, o Flamengo tem o melhor elenco do país, possivelmente da América do Sul, mas está sabendo usufruir desse elenco. Acho que tem um mérito aí muito grande do treinador, o Tite, de conseguir, mesmo com esses desajustes, esses desarranjos promovidos, porque não é. Futebol não é assim, não é simplesmente vou trocar uma peça aqui por outra aqui, vai dar tudo certo e vai encaixar ali, pronto, é trocar 6 por meia dúzia. Não é assim. Muda a característica, como a gente tem visto nesse próprio Flamengo. Então, acho que tem muito mérito ali desse trabalho do Tite. Sim. E é possivelmente ali ao lado do Abel, que o Palmeiras também tem uma bela campanha nesse período de Copa América, mas o Flamengo com mais desfalques, talvez o melhor trabalho nesse período aí no futebol brasileiro, né? Quem conseguiu se virar melhor, né? Exato. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. O que o Flamengo faz é algo sublime, porque muita gente pode tentar menosprezar essa sequência de jogos pelo fato do Flamengo ter o elenco mais caro da América do Sul. Mas o jogo de hoje, contra um adversário que também foi impactado pelos desfalques, mostra o tamanho do feito do Flamengo. São 7 jogos desde que perdeu os jogadores para a Copa América, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 pontos em 21. Líder, melhor ataque e artilheiro do campeonato. Então, essa é uma sequência que mostra uma coisa que é fora da curva, é espetacular, porque conseguir superar e amortecer desfalques tão pesados, jogadores de seleção como o Flamengo está fazendo, e com esse nível de jogo, é algo para se exaltar, algo extraordinário que o Tite tem mérito, sim, por recuperar alguns jogadores. O Atlético do Milito, a gente viu como foi esfacelado, o trabalho esfarelando por causa desses desfalques, o que é normal, é o esperado, que um trabalho decaia com tantas perdas. E como a gente está vendo no Internacional, qualquer time vai sentir desfalques desse tamanho, como de um Dela Cruz, que foi contratado para ser uma das referências do time. Mas o Flamengo soube se adaptar de tal forma que hoje a gente enxerga o Flamengo nesse período que deveria ser difícil, não só batendo na liderança, mas ganhando profundidade de elenco. Wesley voltou a jogar bem, Luiz Araújo voltou a jogar bem, chegando a 4 assistências nesse período. Gerson é a principal, chamou mesmo a responsabilidade diante desses desfalques. Então é um Flamengo que ganha força,
ganha musculatura e principalmente mais opções confiantes. O Carlinhos mesmo estava desacreditado ali, sendo pouco usado no elenco, é acionado, marca um gol, até uma atuação um pouco mais discreta, mas fez o papel dele. Fez o dele, é. Então, a espiral positiva realmente chegou no Flamengo. E esse Flamengo passa muita confiança, mesmo prejudicado, bastante prejudicado pela Copa América. Outra vitória importantíssima fora de casa do São Paulo diante do Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo também. São Paulo emendando 3 vitórias seguidas e já está no G4 do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo conseguiu se recuperar bem. Agora, Bertozzi, assim, acho que é inadmissível, mesmo com os desfalques, sabendo mesmo das dificuldades, essas atuações do Atlético Mineiro. 4-2 não é uma goleada, porque é uma diferença de 2 gols, mas você tomou 4 gols em casa, você tinha tomado 4 do Palmeiras, tomou 4 do Vitória, que está, né, brigando contra o rebaixamento, e um Atlético que não vence em casa desde abril. Acho que, assim, mesmo levando em consideração as dificuldades, é inadmissível atuar da forma que o Atlético está atuando, né, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Primeiro, assim, é importante destacar que, como os companheiros já falaram, mas reforçando, o que o Flamengo faz durante a Copa América é notável, né? E para quem não viu o jogo, ver o placar 4-2, não conta a história, né? Não era um jogo para 2 gols de diferença, né? Para mais, sim. Era um jogo para mais, né? Isso ficou bem claro ali. O que o Tite conseguiu fazer com as peças que ele tem ele criou uma versão 2 do Flamengo, que não tem muito a ver com o Flamengo original, porque esse é um time mais vertical, esse é um time que acelera mais, esse é um time que às vezes gosta de ser pressionado, porque justamente consegue achar esse primeiro passe. Se você quer ver um gol que resume esse Flamengo atual, é o segundo gol do jogo de hoje, né? O gol do Carlinhos, que a bola vai lá no goleiro, sai de pé em pé e de repente tem um passe vertical, acelera. Todo mundo toca na bola, todo mundo praticamente toca na bola e sai o gol. Então tem muito mérito nisso. E do lado do Atlético, com menos opção, sim, porque algumas coisas que foram prometidas ao Milito lá atrás, inclusive quando ele foi contratado, tal jogador não vai sair. Mentira, né? O Atlético se desfez de alguns jogadores e hoje está precário em termos de elenco, até a janela reabrir agora, quando vão chegar jogadores. Mas talvez o que ele pudesse ter feito e não quis fazer, ou achou que não era necessário, não dá para jogar desse jeito se você não tem não dá para você fazer uma peça de teatro com intérpretes de comédia se você está fazendo uma peça de drama. Sim. Então, assim, eu acho que ele poderia, já a partir do jogo do Palmeiras, ter pensado numa maneira talvez um pouco mais cautelosa, um pouco mais conservadora, né? Por mais que ele não acredite nisso como filosofia de jogo, como uma questão emergencial. Tentou com Otávio e Paulo Vitor hoje estancar um pouco, mas não funcionou. Não funcionou, até porque o próprio Flamengo, depois que ele tem 2-0, fica com a bola aí. Foi. Então, o número de posse de bola no primeiro tempo do Atlético era isso, assim. Fica tocando a bola, se você quiser vir, vem, porque eu vou te pegar em transição de novo. Então, foram números de posse até bastante enganosos no primeiro tempo, né? E aí, quando consegue finalmente o gol do 3-1, tem a expulsão do Rômulo. Sim. Que é uma expulsão que sirva no mínimo de aprendizado para ele, que é um jovem muito promissor, mas entrar daquele jeito no meio de campo, já amarelado, assim. E por mais que o Atlético não tivesse jogado bem, tinha acabado de fazer o primeiro gol, trouxe um pouco do ambiente do estádio de volta, e ali o jogo acabou ali, né? Não é que o jogo acabou no 4º gol. O 4º gol só sentenciou o Atlético tomando 4 mais uma vez, mas o jogo acabou ali praticamente na expulsão. E claro que agora vai acabar a Copa América, mas hoje o Atlético passou um recado para o Flamengo, que o meu campeonato é diferente do seu. O seu é campeonato de título. O meu, cara, é o campeonato de sobreviver aqui e pensar nas Copas. O Atlético de hoje é bem diferente do Atlético que vai jogar as oitavas da Libertadores, a Copa do Brasil, porque agora vai poder usar. Os jogadores estão chegando, né? Principalmente o Bernard, que acho que vai ser uma peça muito importante. O Lianco, porque faltam zagueiros. Né? A volta do Arana vai ser importante também. A gente não sabe se vai ser semana que vem ou na outra, né? Sim. Os reforços que o Atlético pode contar entre Copa América Brasil e Uruguai. Aliás, é um jogo que muita gente vai observar com atenção, né? Tem muita gente torcendo para o Brasil como nunca antes torceu na vida. São relevantes. Sim. São caras que podem ser titulares. Assim, o Arana saiu titular, o Lianco também. Tá chegando. E o Bernard também está chegando. Se criar uma situação favorável. O Bernard com o Paulinho, com o Hulk. Né?
Só uma coisa aqui, né? O Galo, daqui a pouco até vou fazer essa pergunta pro pessoal aqui. Você falou, pensar nas Copas e tal. Será que não é muito cedo para jogar a toalha? Mas assim, são 12 pontos. O Galo tem 18, esse Flamengo que venceu o Galo tem 30 pontos. Já o Galo tem um jogo a menos, mas já é uma distância bem considerável entre duas equipes que eram consideradas, aliás, uma ainda é considerada a favorita ao título, o Galo ainda não sei. O Galo Uma não sei coisa como vai ficar. ano passado, por mais pouca gente imaginasse, você nunca deixava de pensar, o Botafogo vai manter o ritmo, ninguém imaginava uma queda tão grande. Sim. Mas você imagina o Flamengo tendo uma queda Aconteceu o que aconteceu com o Botafogo, não. Pelo contrário, a tendência do Flamengo é com todo mundo à disposição ser ainda mais forte, né, na sequência. Ô Birner, o 4-2 do Flamengo diz mais sobre o Flamengo ou mais sobre o Galo? Tudo bem? Boa noite para você, Boa William, noite. Breler, Léo, professor Calçado e aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que tem duas questões assim muito claras que são bem interessantes para quem gosta de ver futebol. Esse time do Flamengo, alternativo, tem mais a cara de um time do Tite do que tem o time principal e mais técnico do Flamengo. Porque ele compete mais à la Tite, do jeito que Tite gosta do futebol. Ele consegue controlar o jogo com a saída de bola que vocês citaram, que termina no gol. Ele tem mais capacidade de marcação e ele desconcentra menos sem bola do que desconcentra o outro time, que é um time tecnicamente bem superior a esse. Tanto que o meio-campo titular inteiro pertence a outro time. O trio de jogadores ali mais criativos, poderia colocar um quarteto com o Gerson, mas Gerson executando outra função, pertence ao time que está disputando a Copa América, os jogadores que estão disputando a Copa América. E o Flamengo se tornou mais forte. Não mais capaz. Mais capaz ele vai ser com os outros jogadores, se eles competirem como esses. Né? Isso, eu estou curioso para ver o que o Tite vai fazer. Eu já falei disso na outra linha de passe. Eu tenho a quase certeza de que voltam todos o time principal. Sim. Se chegarem em forma De La Cruz, Arrascaeta, voltam para o time principal na hora, porque não dá para mexer nisso. E aí você está mexendo quase no sagrado para o Flamengo, para a torcida, para a própria diretoria. Apesar dos resultados darem uma certa margem, se o Tite achar necessário, de mudança. E esse time, no final das contas, ele funciona bem porque o Tite impôs uma ideia diferente a outra equipe e ele continua com esses jogadores com uma ideia parecida, alguns encaixes diferentes, algumas características diferentes. Por isso que eu estou falando, é um baita trabalho. Então, assim, é um baita trabalho mesmo. É impressionante como o Flamengo sobrevive e cresce durante a Copa América. O Atlético é um time do Milito. Mas o jogo do Milito é muito mais rebuscado que o jogo do Tite. Aí entra muito no que o Calçado fala sobre o calendário do futebol brasileiro e sobre você investir em jogadores técnicos. O Atlético paga um preço quando perde jogadores porque o tipo de jogo que o Milito gosta de fazer, que é um jogo que, em tese, agrada muito mais os brasileiros, é um jogo ofensivo, agressivo, imprevisível. Quando você perde atletas essenciais, você não reproduz contra os jogadores, como disse o Léo. Então por que você não dá um passo atrás? O que o Léo está falando, né? O jogo contra o Palmeiras foi um grande alerta. Foi sinal amarelo lá para o Milito. Por que você não dá um passo atrás e tenta fazer de outra forma? No espaço do tempo curto de tempo que ele tem. Eu sei que o tempo é curto. Você imagina que o técnico... Tite deu um passo atrás. Exatamente. Ele Tá aí abriu a mão comparação. da posse, não tem. Mas para ele não tem problema isso. No Milito tem. Que o Milito não foi contratado para dar passo atrás também. Vamos lembrar que quando ele chega, o Atlético apresentou uma nova filosofia de futebol, uma nova ideia e bancou isso. Só que o elenco hoje está deixando a desejar. Mas perfeito, mas mediante a circunstância, o contexto de Copa América, ainda teve lesões e tal. Gente, o goleiro, por exemplo, está lesionado. Gente, não dá para... Peraí, Milito, vamos pensar aqui um pouquinho? Tá feio o negócio, ó. 4. Não consegue ganhar em casa e tal, a gente precisa pontuar. Dá uma segurada. Não só precisa pontuar, como precisa parar de passar vergonha. É isso aí, nação. Tô muito feliz. É isso que o Flamengo tinha que fazer. O Flamengo está se superando cada vez mais. O Flamengo do Tite não tomou conhecimento em plena Arena MRV, na casa do Atlético Mineiro, e assim, passou o trator. É assim que se espera do Flamengo. Um time grande, sabe? A nação apoiou o time até o final e poderia ter sido mais. Alô, juiz, aquilo ali foi pênalti. O pênalti só serve para o Atlético Mineiro e para o Flamengo. Não, vocês roubaram o Flamengo e o Flamengo fez o certo. Mesmo goleando, foi lá reclamar da arbitragem, porque poderia ter sido mais. Um pênalti claro em cima do Eric Pulgar, que o juiz e nem o VAR chamou. Então, assim, foi uma vergonha ao duplo, tanto do juiz de campo e tanto do VAR. Quanto o Atlético Mineiro, rapidinho,
o VAR chegou, acionou o juiz foi lá, deu uma olhada e deu pênalti. E quando o Flamengo ninguém chama, é contra tudo e contra todos. Mas mesmo assim, não adiantam querer passar a mão no Flamengo, porque o Flamengo não vai perder para ninguém. É isso mesmo. Perdemos os nossos principais jogadores e mesmo assim o time está competindo, o time está mostrando, o time está com garra. É isso que se espera desse time do Flamengo. É garra, raça, sabe? E intensidade. O time está muito intenso. Ontem o Gerson jogou muita bola. Luiz Araújo. Gente, o Luiz Araújo tinha a hora que saía da ponta, vinha para o meio, dava um dinamismo incrível esse time do Flamengo. Eu estou muito feliz. Espero que o Flamengo continue assim. E quando a Arrascaeta, De La Cruz voltarem ao Flamengo, que eles entendam o espírito rubro-negro. Alô, seu Arrascaeta, tem que correr mais, hein? Se não correr, vai ficar no banco, porque quem tá jogando tá dando o seu máximo, o seu melhor. E ontem, lembrando que o Lohan nem entrou em campo. O Tite ontem poupou o menino das críticas e mesmo assim o Flamengo foi pra cima, foi muito melhor. Léo Ortiz parece que é até volante. Nem parece que o Léo Ortiz é zagueiro, tão bom que ele é. Uma baita contratação, mais uma bola dentro dessa diretoria rubro-negra. E assim, galera, eu tô muito feliz, vamos com tudo. E depois eu vou trazer mais novidades sobre essa possível chegada do Lucas Paquetá. Então, galera, deixa aqui nos comentários para vocês quem foi o craque da partida. A gente está debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, nação rubro-negra. Fiquem com Deus!